Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o texto do livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. O contexto desse versículo é quando Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E no versículo 14 está escrito assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. É uma consideração muito interessante sobre esse eu sou. Aliás, eu pretendo fazer pelo menos duas. A primeira é que no texto em hebraico está escrito: Eu serei o que serei. O verbo está no futuro e não eu sou o que sou. Demonstrando, Deus estava dizendo para Moisés: Olha, Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo, serei com o meu povo. E eu não sou só agora, mas eu sou agora, mas eu serei sempre. Eu sempre estarei contigo. Jesus mesmo disse: Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E eu serei no verbo no sentido de estar, né? Eu estarei convosco, eu serei convosco onde você estiver, e eu serei o que você precisar. E aí tem uma relação aqui de coisas que nós podemos dizer. Se nós precisamos de provisão, Deus é o Jeová Jireh. Jeová Jireh é o Senhor proverá. Se a gente precisa de uma identidade, nós temos o Senhor como a nossa bandeira, o Jeová Nissi. Nós temos o Senhor como o nosso Deus, o Jeová Elohim. Se precisamos ser curados, nós temos o Senhor que sara, Jeová Rafá. Se estamos em busca de paz, nós temos o Jeová Shalom. Se precisamos ser guiados, conduzidos, nós temos o Jeová Ra, o Senhor é o nosso pastor. Se nós precisamos de justiça, que a mão de Deus faça justiça em nosso favor, nós podemos dizer: Jeová Tzidkenu, o Senhor, justiça nossa. Se precisamos de alguém que lute por nós, nós temos o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Se nós precisamos nos santificar, nós temos o Jeová Mekdeshem, o Senhor que santifica. Se nós temos a necessidade de ter um escudo, nós temos o Jeová Megina, o Senhor é o meu escudo. Se eu preciso de um lugar de habitação, um lugar seguro, uma proteção, nós temos o Jeová Selá, o Senhor é a nossa rocha. E se nós precisamos de um rei, nós temos Jeová Meler, o Senhor é o nosso rei, o Senhor é rei. Então nós temos em Deus tudo aquilo que nós precisamos ter para podermos suprir as nossas necessidades. Em outras palavras, quando Deus disse: Eu serei o que serei, conforme está escrito no original hebraico, Ele estava falando: eu serei aquilo que você precisar. Eu serei aquilo que você necessitar para prover, para atender a sua necessidade. Então Deus ele se apresentou a Moisés como eu sou, né? Como eu sou, como eu serei. E é muito interessante o judeu, ele não conjuga o verbo eu sou. Ele não fala assim: eu sou professor, eu sou enfermeiro, eu sou médico, eu sou secretária, eu sou motorista. Não, ele fala assim: eu médico, eu professor, eu engenheiro. Ele não fala o eu sou. Para ele
se expressar nessa ideia do eu sou, né, de ser, usa outro modo. E então é interessante, esse é o segundo comentário que eu gostaria de dizer, que no meio daquela situação toda, Jesus ele aparece dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando os soldados foram prender Jesus, os soldados não sabiam quem era Jesus, ele estava junto com os discípulos. Eles perguntaram: quem é Jesus, o Nazareno? Aí Jesus disse: sou eu. Quando Jesus disse: sou eu, os soldados caíram por terra. Eles recuaram e caíram por terra. Então os judeus falavam: ele se faz como Deus, né? Ele se faz como Deus. Fica falando que eu sou. Só Deus é o eu sou. E aí para arrematar a situação toda, né? Jesus ele falou assim, no debate com os judeus, ele falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí que os judeus ficaram loucos, né, de ouvir. Ele se faz como Deus, porque só Deus é o eu sou. Então, Jesus ele entrou no conflito direto com os judeus por causa disso. Quando ele falava eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. O que é isso? O eu sou está lá, né? O eu serei, o eu sou, ele está lá em Êxodo, é Deus, e ele se faz como Deus. E Jesus é Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Mas então é interessante como Jesus, quando ele falava o eu sou, ele estava confrontando com os fariseus, né, com os judeus, a respeito da divindade dele, porque ele jamais poderia falar aquilo, eu sou, a não ser se ele fosse Deus, como realmente é, né? Aí depois ele ressuscitou e nós conhecemos o Jesus das Escrituras. Então essa mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos, primeiro é o eu serei o que serei. Deus ele será a necessidade, ele será o suprimento da nossa necessidade, aquilo que a gente necessita. Deus será e estará presente. Como Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a outra questão que eu queria considerar é a questão do eu sou, né? Quando Jesus disse eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava usando um verbo eu sou, que é a conjugação do verbo eu sou, que os judeus eles não usam esse verbo para se referir a eles quando eles são alguma coisa. Eu médico, eu doutor, eu engenheiro, eu corredor. Ele não fala eu sou corredor, entendeu? Porque o eu sou é atribuído somente a Deus. Isso é muito interessante. E Jesus impactou: antes que Abraão existisse, eu sou. Tu te fazes como Deus, por quê? Porque ele falou eu sou, assim como está o eu sou lá em Êxodo. Então eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos sobre o eu sou, que Deus será, eu serei o que serei, eu serei aquilo que você precisar. E Jesus ele confrontando os judeus, dizendo eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou, mostrando ali a divindade dele. Que essa palavra traga crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da palavra de Deus, servindo de edificação para as nossas vidas. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.